Olá, eu sou Otávio Soares Espírito Santo Lima, estou aqui com o Tony Tianrui Li, somos alunos da FEEC Unicamp e estamos apresentando um trabalho de final de curso, o app que prevê e notifica desastres climáticos, o Salve App, que foi orientado pelo professor Holmes. Tá, a agenda para passar sobre a nossa apresentação, vai falar um pouco da introdução e os resumos teóricos de que embasou o nosso projeto, as justificativas e o objetivo, então as causas e o objetivo do nosso projeto, como a gente decidiu construir esse aplicativo, então a metodologia, os resultados disso e a demonstração em tela do nosso aplicativo. Tá, introdução, para a gente falar de desastres climáticos e detecção disso, a gente tem que pensar na causa maior, que é a emergência climática, que é um fenômeno global de mudanças climáticas, que são climáticas extremas, e o termo emergência fala muito sobre a urgência da humanidade em mitigar esse problema que é causado pelo aquecimento global, a intensificação do aquecimento global. E a causa disso é das ações humanas, então, de como a nossa sociedade se estrutura. O principal marco da emergência climática, do aumento do aquecimento global, é um marco também da tecnologia, da engenharia, que é a Revolução Industrial, a primeira, de 1880, que o seu principal feito e efeito tecnológico é a máquina a vapor, que é uma máquina que utiliza a combustão de combustíveis fósseis para gerar energia mecânica e gerar transportes, e foi muito importante para a humanidade. Mas também é um marco de como a gente aumentou a emissão de gases de efeito estufa devido a essa máquina. E esse aumento de gases de efeito estufa, a concentração deles na atmosfera, causam o que a gente conhece como desastres climáticos, que são ondas de calor extremas, frios extremos, outras causas como secas, mas principalmente no Brasil as chuvas intensas, que causam inundações, enchentes, desmoronamentos. E quem é mais impactado sobre isso é a população mais pobre, periférica, que que no modelo que a gente vive de sociedade de crescimento desenfreado, que não pensa muito nas causas que vão impactar ambientalmente, socialmente, causa o racismo ambiental, que é as pessoas que estão na margem da sociedade, são racializados a maioria, e sofrem com os desastres climáticos. Então, perdem suas vidas, perdem suas casas. E quem teorizou muito sobre as emergências climáticas foi a pioneira Eunice Foote, que ela fez um experimento para comprovar a composição atmosférica, então ela comprovou empiricamente o efeito do dióxido de carbono na atmosfera. O Arrhenius, o Nobel de Química, ele foi o pioneiro que teorizou isso matematicamente, então, físico-quimicamente, que o calor é aprisionado pelo o CO2, e o Killing, que evidenciou que a queima de combustíveis fósseis, então o crescimento da população, do jeito que a gente cresce, estava impulsionando a emergência climática. E o Killing, por ele ficar 10 anos mapeando a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, foi homenageado por essa curva, chamada curva Killing, que tem os anos modernos da humanidade até os dias atuais, e a Agência Nacional de Oceanos e Atmosfera fez esse gráfico que mostra como tem aumentado a concentração de gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, a cada ano. E é uma analogia possível, né? Se a gente pensar num adulto humano, ele tem por volta de 36,5, 36,6 graus de temperatura normal. E quando a gente atinge 38 graus, que a gente está em febre, a gente já tem um consenso que o corpo não está funcionando bem, que a gente está sentindo dores, e dores de cabeça, no corpo, enfim, o nosso corpo não está funcionando bem. E isso é muito parecido com a emergência climática. Num discurso, o Arrhenius fala na ONU que
a Terra tá em febre, está em emergência climática. E os dados da curva Keeling mostram que aumentou 1,4 graus Celsius efetivamente os gases de efeito estufa. Então, também deveria ser um consenso que a gente está numa emergência climática. E, e para justificar também como a gente pensou as causas problemáticas, a gente olha para os jornais, né? Então, o temporal que devastou o litoral norte de São Paulo, matou 65 pessoas que estavam morando em costas. Em Petrópolis, 178 mortes também foram causadas por enchentes, por deslizamentos, que poderiam ser evitadas. E o sul da Bahia, que cidades inteiras perderam todos os seus mantimentos e todas as suas estruturas. Tudo isso poderia ser evitado, e com isso a gente pensou em criar um aplicativo. Então, o objetivo nosso é criar um aplicativo que consiga, com antecedência de 5 a 16 dias, avisar para o usuário que vai ter um possível desastre climático, que ele fique seguro, então, que ele saia dessa região de insegurança. E para pensar, então, como a gente estruturou isso? Fomos na base de dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, e a base de dados tem as estações climáticas das localizações, mapeamos os desastres climáticos do Brasil e inserimos na base de dados. Depois vimos as estações. As estações são os aparelhos que medem a composição climática, e relacionamos o dia que aconteceu o desastre climático para 1 de desastre e os dias que não foram desastres climáticos como zeros. E compomos um banco de dados. Depois disso, a gente precisava pegar a localização do usuário do aplicativo. Então, utilizamos uma API, que é uma aplicação que a gente consegue solicitar um serviço e depois ele ser respondido. No caso do Google Maps API, a gente passa uma chave, com a localização do celular, ele passa para a gente qual é a localização do usuário. Depois disso, a gente pega essa latitude e longitude e usa na outra API chamada OpenWeather, que é uma API de previsões climáticas, que a gente passa a latitude, longitude e a chave que eles disponibilizam, e a gente consegue ter a previsão climática de 5 a 16 dias. Agora, tendo os dados em mãos, a gente precisa fazer um pré-processamento deles para poder ser utilizados. O primeiro passo a fazer é comparar esses dois bancos de dados. Um é o banco de dados obtidos pelo site do INMET, que são os dados históricos de climas, e os dados, por outro lado, tem os dados atuais obtidos pelo API de meteorologia. A comparação que a gente fez é colocar lado a lado esses dois bancos e ver quais são os parâmetros meteorológicos que são comuns nos dois. Então, dessa forma, a gente consegue manter esses dados para poder ser utilizados como características de treinamento posteriormente. Segundo passo de pré-processamento é a remoção de linhas com zero e linhas vazias também, pois isso deixa o banco de dados menos preciso. Se a gente não remover essas linhas, a gente teria muitos outliers que afetariam no resultado do treinamento. E última coisa para fazer antes de entrar no treinamento é a conversão de unidade de medida. Por serem de fontes diferentes, os dados vieram com algumas unidades de medidas distintas, então precisamos igualar para poder ser comparáveis. Falando um pouquinho sobre a escolha do algoritmo, após realizar várias pesquisas, a gente chegou à conclusão de que para detecção de desastres naturais era mais adequado utilizar a árvore de decisão ou a Random Forest, pois elas conseguiam tratar o conjunto de dados com múltiplos atributos, e no caso de Random Forest, ela consegue reduzir a tendência de overlifting e tem uma melhor robustez. Então, tudo indica que a Random Forest
teria um resultado melhor do que a árvore de decisão. No modelo de treinamento, a gente adotou test size igual a 0.1 e random state igual a 42. Com isso, a gente quer dizer que a gente guarda 10% de dados para ser utilizados em testes e outros 90% seriam utilizados para o treinamento do modelo. E o random state igual a 42, ele torna o modelo de treinamento replicável, pois qualquer outra pessoa que utilize o mesmo banco de dados e esses parâmetros chegariam nos mesmos resultados. As principais métricas que a gente levou em consideração para avaliar o resultado do modelo treinado é a acurácia, precisão, recall e F1 score. A acurácia é uma relação entre número de previsões corretas e número total de previsões. A precisão mostra a proporção de valores classificados como verdadeiros positivos e a soma de verdadeiros positivos e falsos positivos. O recall ele é a relação entre verdadeiros positivos e a soma de verdadeiros positivos com falsos negativos. E por fim, a F1 score ela é uma média harmônica da precisão com recall. Nessa tela, a gente tem alguns resultados de treinamento. Do lado esquerdo, temos os treinamentos realizados com um banco de dados desbalanceados, que é a situação inicial. Aqui em cima é o modelo treinado com árvore de decisão e embaixo é o modelo treinado com Random Forest. A gente vê que inicialmente, em ambos os casos, a gente não conseguiu identificar nenhum desastre, portanto, a precisão, recall e F1 estão todos zerados. Depois de fazer um corte de dados para deixar a relação entre dados classificados como desastre e não desastre mais balanceado, a gente conseguiu chegar nesses resultados da direita. Podemos ver que a gente conseguiu atingir precisão de 0,43, recall de 0,75 e F1 score de 0,55 para o modelo de árvore de decisão. E para Random Forest, a gente conseguiu chegar no valor de 0,75 para todas essas métricas. O que quer dizer que o modelo mais adequado neste caso para se adotar é o Random Forest. Pois com ela a gente tem a 75% de chance de detectar corretamente um desastre natural, o que é um valor bem aceitável para a gente poder prevenir de forma eficiente os danos causados pelos desastres. E aqui a gente tem duas imagens das possíveis resultados que o aplicativo pode retornar. Ao abrir o aplicativo, ele pode mostrar essa tela da esquerda, caso não seja detectado nenhum desastre climático. Caso contrário, ele mostrará essa tela da direita. E esse foi o nosso trabalho de fim de curso. Obrigado.